Graça e paz, querido. Muito bom estar contigo mais uma vez. Agora para a Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre temos estudado sobre esperança em tempo de quarentena. Hoje, lição de número 12, um total de 13, então estamos na reta final de nossas lições. O título da lição de hoje é Deus é a única solução para curar a sociedade. O autor desta lição é Hamilton Ribeiro Vargas. Ele usou como título base para nossa reflexão 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: põe o sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Procuram Eliseu e contam um problema. Dizem: olha, essa cidade, a Jericó, está muito bem localizada, né, um lugar bom, mas temos um problema que a água é ruim. E a água, você vai entrando no texto, conhecendo um pouquinho mais, tem pessoas morrendo por causa dessa água. Então essa água é um problema para a gente. Então eles levam para Eliseu um problema. Quando a gente para hoje e começa a analisar algumas coisas, quantos problemas nós temos, quanto desgaste nós temos, quanta gente dizendo que está estressada, que não aguenta mais, está fadigada, que parece que tudo está dando errado, e ver os problemas e as soluções tem uma certa limitação para ver como lidar com os problemas. Deus é a única solução para curar a sociedade. A sociedade está doente e por muito tempo está doente. Mas nós na sociedade podemos ser bênção, podemos ser usados por Deus. E Eliseu ali foi usado por Deus, simbolicamente uma água. E aquela água que permanece pura até hoje, essa é a ideia do texto e passa para a gente isso. Levam o problema, procuram a pessoa certa e dão uma solução vinda de Deus. Estamos vivendo um tempo de oportunidades extraordinárias, de anunciar a esperança e solução para as mais profundas crises espirituais, morais, sociais, econômico-financeiras das pessoas. Pensamos muito na pandemia hoje, o problema de saúde, mas a sociedade já tem um grande problema. Já vem carregando um grande problema, a desigualdade social, a violência e tantas outras coisas que vêm e têm batido a nossa porta, têm trazido dificuldade. Os hospitais sempre estiveram lotados, sempre faltando o necessário, o básico. Pessoas desempregadas. Então problemas sempre existiram e há um grande problema que é espiritual. Então há uma possibilidade extraordinária de pregarmos a palavra, porque agora as pessoas reconhecem que precisam de Deus. Ali procuraram Eliseu como o homem de Deus, não como Eliseu, um homem qualquer, uma pessoa qualquer, mas o homem de Deus. É tempo de aproveitar a grande oportunidade de anunciar as verdades do reino, a cura da alma, a salvação em Cristo, a liberdade suprema de podermos amar com o amor incondicional do nosso Deus. É uma grande oportunidade de apresentar um amor que é incondicional. O que é um amor incondicional? É aquele que não espera nada em troca. Faz. Jesus fez tanto, amou tanto, curou tanto, e quantos o acusaram e levaram para a cruz? Amando, não esperando nada em troca, mas esperando sim que as pessoas mudassem de vida, entendessem quem ele era, um filho de Deus, o Deus encarnado. O Verbo que se fez carne, caminhando com eles, mas muitos não compreenderam. Mas fato é que muitos compreenderam e a palavra chegou até mim e até a você. E conhecemos hoje a palavra porque muitos se sacrificaram, começando pelo Senhor Jesus, pregando as boas novas. A partir dessa ideia, como solução e Deus como solução para a sociedade, vamos pensar em alguns pontos aqui. Primeiro, busque a orientação de Deus. Versículo 19, primeira parte. O profeta Eliseu foi procurado pelas pessoas da cidade de Jericó, abrindo o coração e falando dos seus problemas. Eles procuram Eliseu, abrem o coração
e contam os seus problemas. Muitas pessoas nos procuram e contam os seus problemas e nós temos que estar dispostos a ouvir os problemas e, se possível, encontrar solução e, acima de tudo, uma solução vinda de Deus. Não o que eu acho, não o que eu quero, não como poderia ser, aquelas ideias que nós temos. Você podia fazer isso porque... aquelas ideias nossas, né? Mas aí, o que Deus quer? O que Deus quer para a nossa sociedade neste tempo único que nós estamos passando? Desse tempo tão diferente que nós estamos passando. Eles buscaram Eliseu, buscaram a pessoa certa, cujo nome em hebraico significa Deus é salvação. Quando buscaram Eliseu, era como as pessoas caminhando na direção da salvação de Deus. Procuram Eliseu. Sim, o nome bonito, né, significa Deus é salvação. Procuram a salvação através de Eliseu. Eliseu não é a salvação. Ele é o homem de Deus, o profeta de Deus. Eliseu, o seu ministério foi 9 séculos antes de Cristo e deixou sua marca na história. Ele sucedeu Elias e ele pediu a bênção de Deus para a vida dele e Deus o usou de maneira gigantesca. Nós podemos sim pedir hoje a bênção de Deus para nos usar, instrumentos dele, mas sabe de uma coisa? Você pode ser usado por Deus, jogar sal numa água e se tornar uma água boa. Mas a gente não é um milagreiro. Acima de tudo, nós queremos ser usados por Deus para mudar a sociedade. E não mudar a sociedade em questão política, administrativa, mas mudar na essência dela. Entender quem é Deus como Criador e como Jesus como Salvador de nossas vidas. Quando nos unimos, somos mais fortes e muito melhores. O problema principal era uma fonte de morte de águas mais. Não tinha uma solução aparente e não havia solução humana, mas nada que a fonte da vida não pudesse resolver. Para os homens não tinha solução. Eles não sabiam o que fazer, o que nós faremos agora? Qual é a solução? Mas para Deus nada é impossível. Marcos capítulo 10, versículo 27. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus tudo é possível. Agora, Deus não é a lâmpada, né, de Aladim, né, do gênio. Você esfrega, faz 3 pedidos e fica dando ordens para Deus. Não. Deus quer a nossa vida, nós nos entregamos para Ele. Aí Ele nos usa para a honra e glória dEle, para o que Ele quer. Ele é a solução através de nossas vidas. Quando a gente quer que os holofotes incidam só em nossas vidas e nós sejamos a solução, temos um sério problema. E Eliseu deixou muito claro que ele estava sendo usado por Deus. E no ministério de Eliseu fica muito claro isso. Em vários momentos, Deus diz, Ele fala, Ele é boca de Deus. Eles tinham uma cidade com alguns pontos fortes. A cidade está bem localizada, era uma cidade fortificada com muralhas que até a conquista de Josué era considerada a cidade mais protegida daquela época, com muita tradição histórica, considerada até hoje a cidade mais antiga do mundo. Jericó já tinha uma história bonita a respeito dela. Era uma referência, e esse fato interessante, é considerada a cidade mais antiga do mundo. Mas tinha um problema. A gente pode olhar para a sociedade, para a sua cidade e achar assim, isso aqui é perfeito, mas tem uma fissura ali, tem um problema ali, que não, se não for tratado, vai tudo por terra. Tem um problema essa cidade bonita, fortificada, historicamente conhecida, a água é ruim. E sem água, morte. E muitos bebiam daquela água e ficavam doentes. Então levam para Eliseu. Eliseu, o que a gente faz? E Eliseu vai lá e é usado por Deus. Há cidades e pessoas com muito poder e muitos recursos, mas também sofrem as consequências das fontes de morte contemporâneas. A sociedade tem seus problemas e inúmeros problemas hoje. Inúmeros problemas. Como que eu e você
sendo usado por Deus, podemos ser bênção na cidade que nós estamos, na comunidade onde estamos inseridos, no bairro onde nós estamos. Como é que a gente pode ser bênção ali? Como é que eu posso ser aquele que leve o sal e transforme a água numa água potável? Como é que eu posso ser bênção no meu trabalho, na minha escola? Como é que eu posso ser bênção ali? Como é que eu posso ser o Eliseu do meu tempo? Não fazendo coisas grandes como Eliseu fez, porque Deus usou muito Eliseu, pode te usar também. Mas não querendo ser igual a Eliseu, mas ser bênção aonde nós estamos. As fontes de morte atuais precisam ser curadas na origem, na fonte de vida que é Jesus, que quando glorificado e mediante o Espírito Santo prometido, falou do que iria acontecer com todos os que crescem, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Jesus é a solução. Ele é a solução. Detectamos o problema, levamos o problema para Jesus e Ele é a fonte para todos nós. E é a fonte que deve ser apresentada. Primeiro as pessoas têm a necessidade, e elas têm. E tem que convencê-las, olha, abra os olhos e perceba como você necessita de Deus. Ok, reconheceu a presença de Jesus. Ele é a solução, Ele é a salvação. Segundo, resolva os problemas na origem. Versículo 21 fala a respeito disso. Problema tem que ser resolvido na origem. Ele vai à fonte. Ele não vai no meio do rio, não vai lá, não, à fonte, onde começa o problema. Às vezes não conseguimos resolver as dificuldades porque atacamos os efeitos e não a raiz do problema. A gente ataca o efeito, a sequela, mas não a raiz do problema. E como que é difícil algumas vezes tratar a raiz do problema, porque alguém pode pensar assim, mas não aconteceu nada ainda. A pessoa espera acontecer para depois tomar uma atitude. A Bíblia nos alerta inúmeras e inúmeras vezes de problemas que ainda não aconteceram, que nós não estamos vendo, mas temos que abrir os olhos da fé e ver o problema e ver a solução para aquele problema. Problemas precisam ser solucionados na origem. Nosso texto básico ensina que Eliseu agiu assim. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. A sabedoria de Eliseu é um exemplo sobre como resolver o problema na origem. Ele foi no manancial, aonde começa o problema, e lá eu vou resolver o problema. Onde está o seu problema hoje? Qual é o problema que você tem visto hoje? Vá na origem dele. Não trate apenas a ferida e o que está machucado. Trata antes. E tomara que não tenha ferida, não tenha machucado nenhum. Trate antes. Não espere ver acontecer para depois fazer alguma coisa. Trate antes. Quando abrimos nossos olhos para a sociedade e começamos a ver o que está acontecendo, é desgraça em cima de desgraça. Como que nós podemos ser bênçãos? Quantos têm nos procurado como procuraram Eliseu pedindo ajuda? Será que temos oferecido ajuda? Temos ajudado? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Mateus 5, versículo 13. O Senhor Jesus fala sobre isso. Nós somos o sal da terra. O sal tem que salgar. Sal que não salga não tem nenhum sentido. Para que isso? Qual a função do sal? Salgar. Não está salgando. Conservar. E fazia-se muito isso, e faz hoje também. Conservar com sal. Mas se não tem o seu princípio, perdeu. É areia, é pó. Não tem valor nenhum. Nós somos sal. Eliseu viu não apenas o problema, mas foi parte da solução, da origem, mostrando que as cidades podem ser transformadas pelo milagre do Senhor. Ele não apenas viu o problema, mas foi parte da solução. Guarda bem isso. Não vou lembrar nada dessa lição, é muito grande. Guarda isso. Não seja parte do problema. Faça parte da solução. Faça parte da solução. Terceiro, confie no poder
da palavra. Versículo 21. Assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Vou tratar isso aqui, vou sarar essas águas. Elas estão doentes e estão adoecendo as pessoas. Ponto, acabou. Não há mais nada a ser feito. Porque Deus fez. Ah, mas deixa eu fazer mais um pouquinho. Está feito. Deus fez. Deus tratou. Quando Deus age, está feito. Ah, deixa eu dar minha pinceladazinha. Deus fez. Está pronto. Que você seja instrumento de Deus. Confie no poder dele. E como Eliseu aqui, assim diz o Senhor. Não é assim diz, aí você fala o seu nome. É assim que tem que ser comigo. É porque comigo é diferente. Ah, Deus pensa assim, mas comigo é diferente. Não. Assim diz o Senhor. Confie no Senhor. Quando Deus fala, suas palavras se cumprem. A palavra se cumpre. Porque Deus falou, está falado. E não é minha ideia, não é sua ideia, não é o que nós achamos, mas é o que Deus quer que façamos. O que Deus quer fazer através de sua vida? A nossa coerência de vida fará toda a diferença. Como somos identificados? Eles sabiam quem procurar e procuraram Eliseu, porque já tinha uma história. Como profeta ou homem de Deus, então procuraram Eliseu. Como que nós somos vistos? Como que nós somos identificados? Será que nós somos referência a alguma coisa? Espero que sim, de coisas boas. Como servo de Deus, serva de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que aonde está inserido, na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, na sua família, como referência de pai, de mãe, de filho, filha, marido, esposa, tio, é a família. Como que eu sou exemplo ali? Para que a gente quer ter cargos elevados, para isso ser reconhecido, o lugar que a gente tem que ser reconhecido primeiro é dentro de casa. Eliseu é reconhecido. Nós, igreja verdadeira, gente como você e eu, como sal, transformaremos a cidade, as comunidades e as pessoas. Não espere essa tarefa para outras pessoas. Essa tarefa é minha, essa tarefa é sua. Ah, mas tem que vir alguém de outra cidade, tem que vir uma ONG para cá. Uma organização não governamental. Ah, tem que vir uma igreja com um projeto para cá para fazer alguma coisa. Nós já estamos ali. E o projeto que eu digo pode ser social? Pode ser. Mas o maior projeto que nós temos é viver o Evangelho e pregar o Evangelho. De transformação e oferecer salvação. De graça. Mas a vida tem que ser entregue por inteiro. Todos nós estamos cercados por fonte de morte, dor, angústia e agonia. Mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Deus quer o melhor, mesmo sabendo que há tanto problema na cidade, que há tanta dificuldade, que há tanta agonia. Deus quer o melhor. E começa por você. E começa por mim. A gente tem a ideia, algumas vezes, de jogar sempre o outro, para A, para B. E Deus diz, é você. É você. Neste tempo, é você. Você que nasceu neste século, você que está vivo agora, você que mora nesse bairro, você que mora nessa cidade, você que está nessa igreja, é você. A responsabilidade é sua. Como transformar as fontes de morte ao nosso lado em lugar de vida e restauração. O Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, está sobre nós e nos ungiu para isso. Isaías 61, versículo 1, 2 e 3. Eu gosto muito desse texto. Isaías 61, versículo 1 ao 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto
e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém. E que texto bonito. Como transformar as fontes de morte ao nosso lado em lugar de vida e restauração. Sendo bênção, sendo usado por Deus. Assim que a gente vai ser. E aí vamos apresentar que a única solução está em Jesus. Para pensar e agir. Primeiro, proclamemos a palavra com autoridade, como fez Eliseu. Tenha autoridade, convicção do que está falando. Segundo, somos o sal da terra. Precisamos redescobrir e praticar essa convicção. Terceiro, busquemos a orientação de Deus. Resolva os problemas na origem. E quinto, confiemos no poder da palavra de Deus. Ela funciona, pois é viva e eficaz. Funciona, é viva e eficaz. E você é bênção nas mãos de Deus. Deus é a única solução para curar a sociedade. E você é o instrumento de Deus para curar a sociedade. Procurem Eliseu. Encontraram Eliseu, o homem de Deus. Ele, usado por Deus, encontrou a solução para uma água, mas acima de tudo a água da vida. As pessoas podem procurar você, que você seja usado por Deus, usada por Ele, para a honra e glória dEle, não nossa. Que Deus te use, que Deus te guarde, que Deus te sustente. Nunca desanime. Seja bênção nas mãos de Deus. Amém e amém.